E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma massa incrível, super maleável e com materiais muito econômicos. É a Super Massa Receita 2 da Ingrid Ramanushi. Eu tenho certeza que vocês irão adorar. E se você está gostando desta sugestão de hoje, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. Então vamos aprender essa maravilha de massa? Até já, gente! Bem, e os materiais para nós realizarmos essa receita, fazermos essa massa maravilhosa, vocês vão ver que são muito econômicos e também muito fáceis de encontrar, tá? O primeiro material que eu vou usar, gente, é o rejunte, tá? Eu vou usar o rejunte branco porque eu quero fazer uma massa branca, mas caso você queira fazer uma massa colorida, aí você use o rejunte da cor que quiser, ou então essa massa depois ela pode ser pigmentada, tá bom? Então eu vou usar o rejunte branco. Tá? Se você não tiver o rejunte, você pode também fazer essa receita com cimento comum, que também dá um resultado ótimo, ou então com cimento branco, que também pode ser utilizado, tá? Quem mora fora do Brasil, olha, aqui no Brasil nós chamamos de rejunte, né, esse material, mas na Espanha ou países da América Latina, se não me engano, é chamado de tapa-juntas, né? Então, no seu país ele tem esse nome. Em Portugal, acho que, se não me engano, também é tapa-juntas, né? Esse material, então fica fácil de vocês encontrarem, que é um material de acabamento, né? Para justamente rejuntar pisos, azulejos, essas coisas, né? É muito fácil de encontrar. Ou então utilizem, né? O cimento branco ou o cimento comum, nas mesmas quantidades que eu vou indicar aqui, que também dá certo, tá? Outro material que nós vamos usar, olha, eu coloquei aqui nesse vasilhame, mas aqui nós temos farinha de trigo, tá? Então, o segundo material é farinha de trigo. Tem que ser farinha de trigo, tá bom, gente? Não serve outro tipo de farinha, não, tá? Precisa ser essa. E vocês vão ver que também é muito fácil. E um outro material é este, olha. É o amaciante de roupas, tá? De qualquer marca que você tiver, de qualquer diluição, consistência, não tem problema. Amaciante de roupa comum, né? Você pode usar. E o outro material último, né, é a cola branca. Eu tô usando essa cola extra forte porque é a que eu tenho em casa, mas pode ser qualquer tipo de cola branca, tá, gente? Qualquer tipo serve. Bem, os materiais eu coloquei aqui nesses recipientes para ficar mais fácil, né, de nós manusearmos. Então aqui eu tenho o rejunte, aqui a farinha de trigo e aqui o amaciante de roupa e a cola, tá bom? Assim fica mais fácil o manuseio dos materiais, tá? Como sempre, gente, eu vou passar a receita para vocês em proporção, porque aí se vocês quiserem fazer mais, é só dobrar a receita, triplicar, ou se quiser fazer menos, faça só a metade dos materiais, acho que assim fica mais fácil a compreensão, né? E como medida, eu vou usar esse copinho, que é um copinho de iogurte, ele tem 150 ml, tá? Por mais que sejam alguns materiais não líquidos, né? Eu vou usar a medida em ml para poder passar a proporção aqui para vocês. Mas se vocês quiserem pesar, também pode, é só seguir a mesma proporção, tá? Então, olha, a receita é a seguinte. Para um copo de 150 ml, eu vou precisar de um copo de rejunte, que são 150, que é até aqui mais ou menos, olha. Um copo de farinha de trigo, 1/4 do copo de amaciante, que 1/4 do copo é equivalente a 38 ml, que é você pegar os 150 dividido por 4 dá 38, tá? E também meio copo de cola, que é essa medida que eu já tirei aqui, que são 75 ml, que é equivalente a 150 ml dividido por 2, que aí dá a metade do copo, tá? Se você estivesse fazendo por peso, era a mesma coisa. Digamos, eu coloco 200 gramas aqui do pó, né? Que é do rejunte e da farinha de trigo. Aí, meio copo seria a metade, 100 gramas de cola. 1/4 de copo seria os 200 dividido por 4. Aí você colocaria a quantidade de amaciante, tá? Então, ou vocês façam por peso, ou vocês façam assim na medida de ml, como eu tô fazendo. Eu tô fazendo essa porque é mais fácil, que nem todo mundo tem balança em casa. Mas vocês vão ver que é bem fácil, tá, gente?
Nós vamos usar só o copo cheio, meio copo e um quarto do copo, tá? E vamos começar, né, misturando. Então, como diz a receita aqui, olha só, a primeira coisa que eu vou colocar é um copo de rejunte, que vai até essa marcação aqui desse copinho, que dá justamente os 150 ml, tá? Então, aqui eu vou pegar o rejunte e já vou colocar aqui até a marca. Pronto, olha, chegou na marquinha aqui, um copo do rejunte. E a mesma coisa, olha, um copo de farinha de trigo. Então, agora eu venho aqui na farinha e coloco a mesma quantidade de farinha de trigo no copo. Pronto, gente, tá vendo? Chegou na marquinha, vou colocar a farinha de trigo. Agora, eu vou misturar super bem, né, esses materiais secos. É bastante importante você agregar bem os dois materiais. Então, misturem, né, para ficar uma coisa só. Bem, eu vou passar essa mistura para um recipiente maior, porque eu acredito que ficará melhor para manusear. E já que eu vou passar para cá, gente, eu vou passar numa peneira, porque vai ajudar mais a misturar aqui os dois componentes, né? Mas essa peneira aqui não é obrigatório, não. É só como eu tô mudando, né? Já passo na peneira, assim fica bem misturado a farinha com o rejunte, né? Pronto, gente, agora o próximo material, olha só, é um quarto de copo, né, do amaciante de roupa. Então, vai dar mais ou menos aqui nessa marquinha que eu vou colocar aqui o amaciante. Pronto, gente, olha, já chegou aqui na marquinha que eu fiz. E eu vou adicionando aos poucos, né, o amaciante de roupa. E já vou misturando aqui com a colher todos os materiais. O amaciante, ele vai ajudar a massa a ficar mais maleável. Isso é bastante importante. Além de ficar um cheirinho super gostoso na massa, né, gente? Bem, agora eu vou adicionar a cola branca, né? Que como aqui na nossa receita, será meio copo da cola branca. Que eu já vou despejar aqui no meu copo. Vou colocando aqui aos poucos a cola. Um meio copo de cola. Pronto, gente. Agora, né, definitivamente nós vamos colocar a mão na massa, né, e misturar bem aqui todos esses materiais, olha. Aí coloquem luvas, né, que é importante, porque nós temos o rejunte aqui. Então é bom você colocar a luva para proteger sua mão. Eu gosto sempre, gente, quando eu vou amassar a massa, de ter um pouquinho de água no borrifador. Porque caso a massa fique muito seca, eu posso adicionar só um pouquinho de água aqui com o borrifador. Porque isso vai depender muito da qualidade da cola. Porque tem cola que ela vem com bastante água e não precisa adicionar nada. Mas tem cola que é uma cola mais forte e não tem tanta água, né? Então, muitas vezes a gente tem que adicionar um pouquinho de água. Então, você vai sentir o ponto, tá? Mas a água é realmente bem pouco, se precisar adicionar, tipo com borrifador mesmo, né? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Mas a minha, por enquanto, eu acho que não vai haver necessidade. Olha só como ela já vai ficando super maleável. Eu vou borrifar só um pouquinho aqui nesse restinho que ficou, ó. Só pra umedecer um pouco. Acho que já foi o suficiente. E agora é só sovar bem, gente. Você pode fazer isso em cima de uma bancada ou em cima de um plástico. Eu tô fazendo aqui nesse tapetinho de silicone porque fica mais fácil de retirar depois. E olha só, gente, que massa maravilhosa que já tá se formando, né? Vocês estão vendo que ela é super maleável, ela tá grudando um pouquinho porque eu tô de luva. Mas daqui a pouco, quando eu for manipular, eu vou passar um pouquinho de creme e usar minha mão. Aí vocês vão ver que ela não gruda na mão. Bom, gente, eu sovei a massa mais um pouco e olha só que maravilha, né? Que ficou essa massa. Ela é super maleável e ótima para você modelar, tá? Então, agora, enquanto eu dou uma limpada aqui, porque eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, é bastante importante você colocá-la dentro de um saquinho plástico, tá? Eu vou deixar ela descansando um pouco aqui no saquinho. Olha. Então, você coloca, retira bastante o ar do saco.
Dobra assim, olha, passa mais uma vez. Deixa ela assim descansando um pouquinho, que daqui a pouco eu já mostro para vocês. E essa massa, gente, eu já cheguei a guardá-la assim no saquinho, depois eu coloquei dentro de um recipiente fechado, por 4 dias ela estava ótima. Eu não sei se mais de 4 dias ela resiste, mas eu acredito que sim. Ela estava ainda super maleável e pronta para usar, tá? Então, você não precisa fazer e já usar na hora. Ela vai resistir por vários e vários dias, desde que você faça como eu estou fazendo. Olha, coloca num saquinho sem o ar, né? Tira o máximo de ar possível e depois coloca num frasco fechado e guarda, né? Aí você pode ir utilizando aos poucos, tá bom? Porque ela vai secar na presença do ar. Então, quanto menos ar entrar em contato com a superfície da massa, mais tempo ela vai ficar assim maleável para você poder utilizar, tá? Então, só vou dar uma arrumada aqui e já volto para mostrar para vocês algumas aplicações aqui da nossa massa. Até já! E agora vamos à demonstração aqui com a nossa massa. Vou tirar do saquinho. E olha só, gente, que maravilha de massa, né? Olha como ela é maleável. Nem parece uma massa feita com rejunte, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de farinha só, como uma massa comum, né, gente? No local onde eu vou abrir a massa, que eu acho que facilita. E vou passar aqui um pouquinho ao redor dela também. Só para facilitar aqui, que nós vamos trabalhar com moldes, eu acho que fica melhor, tá? Só um pouquinho. Então, aqui eu vou te retirar um pedacinho da massa, olha. E primeiramente eu vou abrir com o rolo. Já passei creme nas minhas mãos, né? E vocês estão vendo, olha, que ela não está grudando mais. Bem, agora vamos abrir a massa, olha. Vocês estão vendo, gente, como ela estica super bem? Olha. Nem parece, né? Uma massa feita com rejunte. Olha só. Que maravilha, né, gente? Olha, super maleável. Dá para você fazer muita coisa, moldar, modelar. Enfim, uma massa incrível. Olha. Vou até fazer aqui um coraçãozinho, vamos ver. Cortar aqui um pedacinho com esse molde. Nós podemos utilizá-la também com molde. Olha. Olha só que bonitinho o coração, né? Agora é só deixar secar. E ela seca na presença do ar, né? Então, quanto maior tiver a temperatura ambiente, mais rápido ela vai secar. Vou fazer aqui uma folha, ó. Utilizando esse outro molde. Olha só que bonitinho. Tá vendo, ó? Ela modelou super bem. Se você precisar, né, lixar depois, pode lixar também, que não tem problema. Vou tirar esse pedaço aqui. E aqui eu vou passar esse cortador de tiras, olha. Vou fazer algumas tiras. Ela tá soltando tanto que até com o cortador tá difícil. Vamos passar aqui. Pronto, gente, olha. Fiz algumas tiras e a partir dessas tiras, eu posso fazer aqueles quadradinhos, olha, que eu uso no mosaico, tá vendo? Vou cortando os quadradinhos, olha, para usar nos meus trabalhos. E você pode utilizá-la também aqui nos moldes, tá, gente? E a grande vantagem, né, é que ela é bem mais resistente do que um biscuit, do que qualquer outro tipo de massa, né? Vocês vão ver depois da secagem. Eu vou passar um pouquinho de farinha aqui em volta dela, só para não grudar aqui no molde, tá? Olha, e agora eu aperto, né? Aqui no meu molde e retiro. Olha só, gente, tá vendo? Fica perfeito também. Então, você também pode usar nos seus moldes de silicone, né, e fazer. Ou então, se você tiver habilidade em modelar, aí você modela aquilo que você quiser. E essa massa, gente, se você quiser tingir, também é possível. Aí você só pinga aqui na massa um pouquinho daquele corante xadrez, aquele corante à base de água, pinga na cor que você desejar, amassa bem que ela fica colorida. Ou então você pode tingir também com tinta. Você coloca a tinta acrílica aqui nela, coloca um pouquinho de tinta, amassa bem, porque ela vai tingir também. Ou você pode fazer, como eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas,
você pode pintá-la depois, né? Aí usa a cor que desejar. Eu prefiro sempre deixá-la na cor natural e depois tingir, né? E agora, gente, para guardar, novamente, né? Eu vou colocar aqui no meu saquinho, ó. Vou retirar daqui. Vou colocar o que sobrou dentro do saco. Ó, do bem, tá vendo? Eu tirei bastante. É bastante importante, gente, retirar o ar, ó. Retira bem o ar, que é o ar que faz ela secar. Olha, retirei bastante o ar. Coloco mais uma camada de plástico. Retiro novamente o ar. E coloco dentro de um recipiente fechado, tá? Você armazenando assim, eu já deixei por 4 dias e ela não secou, eu consegui usar. Mas eu acredito que ela dure até mais do que 4 dias. É que eu nunca deixei mais do que isso, né? Geralmente eu faço a quantidade já para usar nos meus trabalhos. Em 4 dias eu já resolvo. Mas eu acredito que até uma semana ela fica muito bem assim. Você coloca dentro de um armário, num local onde não pega sol nem calor. Aí ela vai durar bastante. Essas pecinhas que eu fiz aqui, gente, eu vou deixar agora secar. Porque eu quero mostrar para vocês, né, após a secagem, como ela fica, para vocês verem também a resistência dessa massa, tá bom? Então, depois que secar tudo, eu volto para mostrar para vocês o resultado. E as pecinhas que eu fiz com a massa, elas já secaram. Eu deixei mais ou menos umas 12 horas secando, porque agora a temperatura ambiente está bem quente, né? Então, secou rapidamente. Se estivesse mais frio, deixaria umas 24 horas secando, né? E olha só, gente, como ficou perfeito, ó. Ficou bem lisinho, ó. Tá vendo? Super resistente, ó. Pode jogar, a massa não quebra. Vocês viram? Ela não rachou, tá bem lisinha. E o melhor dessa massa, gente, ela não encolhe, ó. Essa foi a forminha que eu usei pra fazer. Vou pôr aqui dentro, tá vendo? Ela continua praticamente, ó. Pô, assim, do mesmo tamanho, né? Então, ela não encolhe. Essa outra que eu fiz com a forma, ó, como ficou bem perfeito aqui os detalhes também, né? E também não encolheu, gente, ó. Cabe certinho aqui na forminha de silicone. Vocês estão vendo que ela não diminui, né? Igual o biscuit. E fica, ó, super resistente, né? Então, aqui está a massa que sobrou, né? Eu vou continuar guardando aqui nesse pote. E se vocês quiserem, né, que eu faça um trabalho utilizando essa massa, como aquele trabalho de mosaico que eu mostrei, ou aquele do quadro, aí me diga aí nos comentários, eu quero, que aí na próxima aula eu ensino vocês, né, como fazer um trabalho nesse estilo. Mas vocês viram, gente, que é uma massa bem resistente, né, e mais uma opção aí para vocês utilizarem nos seus trabalhos. Se você precisar lixar, não há problema nenhum, você pode utilizá-la na lixa. E também uma massa, lógico, você pode pintar, tá? Então, se você gostou dessa aula de hoje, da minha dica, não se esquece, gente, me dá aquele like, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. E deixa aquele coraçãozinho aí nos comentários, que eu sempre adoro, e me diz o que vocês acharam e se vocês querem que na próxima aula eu ensine algum trabalho feito com essa massa. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!